Bom, vocês viram que esse capítulo aqui, para quem trabalha com mediunidade, Rapaz, eu cheguei à conclusão que não é fácil ser médium, amigão. Rapaz, eu tô longe disso, viu? Vixe. Por uma dessas coincidências, ontem na aula do curso de médium, falou do animismo. Ah, é? O médium utiliza muito o animismo, né, para transmitir mensagens, por exemplo. Às vezes ele recebe uma mensagem e transmite com a fala dele, com a interpretação dele. Isso. Não deixa de ser animismo. É. O animismo, na verdade, foi muito deturpado, né? Porque o animismo dá a entender que o cara é um charlatão, que ele, sei lá. Passa essa ideia. Mas aí, principalmente dependendo do assunto, né? E da conclusão que as pessoas chegam ali no recebimento da mensagem, na interpretação da mensagem. Verdade. Toda essa conversa aqui, na verdade, desse capítulo, foi pelo questionamento, né, que começa o capítulo, o questionamento do André Luiz justamente com referência a isso, né? Ao animismo. Se esse animismo não seria um reflexo condicionado, né, que ele cita aqui, né, um experimento do Pavlov aqui, que eram reflexos condicionados. Aí ele estava se referindo também ao rapaz, né, do capítulo anterior. Se todo aquele pavor, aquele desequilíbrio que ele tinha, se não era efeito de reflexo condicionado, né? Uhum. Aí ele começa explicando. Na verdade, assim, as 5 primeiras questões é toda essa fala inicial dele. Então aí a gente vai por partes, né? Cada questão aí a gente vai ler aí por partes todo o discurso que ele colocou aqui, né? E aí a primeira questão é: comente com o grupo como entenderam a explicação do instrutor Calderaro sobre animismo. Aí começa aí no 5º parágrafo, né? Vale ou não? O 5º parágrafo do livro. A consulta exige meditação mais acurada. A tese animista é responsável. Partiu de investigadores conscienciosos e sinceros e nasceu para coibir os prováveis abusos da imaginação. Entretanto, vem sendo usada cruelmente pela maioria dos nossos colaboradores encarnados, que fazem dela um órgão inquisitorial, um órgão inquisitorial, quando deveriam aproveitá-la como elemento educativo na ação fraterna. Milhares de companheiros fogem ao trabalho, amedrontados, recuam ante os percalços da iniciação mediúnica, porque o animismo se converteu em Cérbero. Cérbero é aquele cão que vigia a boca do inferno lá, né? Isso, é o cão de 3 cabeças. Isso, se converteu em Cérbero. Afirmações sérias e edificantes, tornadas em opressivo sistema, impede a passagem dos candidatos ao serviço pela geração natural do aprendizado e da aplicação. Reclamam-se deles precisão absoluta, olvidando-se lições elementares da natureza. Recolhidos ao castelo teórico, inúmeros amigos nossos, reunindo-se para o elevado serviço de intercâmbio que a nossa espera, não aceitam comumente os servidores que hão de crescer e de aperfeiçoar-se com o tempo e com o esforço. Existem meros aparelhos de comunicação, como se faz a luz espiritual, se transmite da mesma sorte que a luz elétrica por uma lâmpada vulgar. Nenhuma árvore nasce produzindo, e qualquer faculdade nobre requer
aprimoramento. Ou seja, esse a conclusão aí do animismo, né? Que ele faz a explicação do animismo. O conceito que se tem de animismo. Na verdade, todo médium precisa se aperfeiçoar, né, com o passar do tempo. Precisa saber discernir aquilo que é uma mensagem falsa, que é uma mensagem verdadeira, enfim. São várias situações que ele vai se colocar, né, e que pode ser que em um determinado momento, como o Vitor fala, né, para não ficar para trás, o cara começa a falar coisas que não deveria, né. Isso é animismo, é o lado negativo do animismo, né. Sim, o animismo acaba sendo uma... Pelo contexto assim, geral desse capítulo, acaba sendo um fator, vamos dizer, que tira a credibilidade do médium, vamos dizer, né? Acaba sendo isso, porque diante desses conceitos aí terrestres, né, os nossos conceitos, nesse plano nosso, ele acaba perdendo, o médium acaba perdendo a credibilidade. Como diz no texto lá, né? Muitos têm medo, né, de seguir adiante por causa dessa... ser colocado em xeque lá a mediunidade dele. Sim. Porque ele coloca que fogem ao trabalho amedrontados, recuam ante os percalços da iniciação mediúnica, porque o animismo se converteu em Cérbero. Então, há muitos que ainda não conseguiram, né, aprender a distinguir o que é pensamento próprio, o que é do espírito, eles, na dúvida, acabam desistindo. E depois a gente vai ver aqui que isso aí é uma coisa comum de todo mundo. Quem está iniciando é assim mesmo. Esse exercício de distinguir as coisas vem com o tempo e com o estudo, né? Porque aqui ele coloca assim também: reclama-se deles precisão absoluta. Então não tem como uma precisão absoluta, a não ser que você... Porque o animismo, ele ocorre quando o médium é o médium intuitivo. Então, quando há, vamos dizer assim, o fenômeno da incorporação e que o espírito fala com voz direta, é o próprio espírito falando, aí não há animismo, porque o próprio espírito está falando, usando as cordas vocais do médium. Mas ele vira um mero canal nesse caso, né? Um canal de comunicação, né? Sim. Agora, quando... porque 90% dos médiums, né, como nós aqui na classe média da mediunidade, somos intuitivos. Então, o médium que dá incorporação, né, psicografia, é mais raro. O mais comum é o intuitivo. E ainda coloca-se, né, que, na verdade, o melhor da mediunidade é justamente o intuitivo. Só que aí, com o estudo, com o tempo, ele vai ter que, aos poucos, ir trabalhando essa dificuldade de diferenciar as coisas, para ele saber o que é dele e o que é do espírito que está passando. E aí é com o tempo. E é interessante também que uns mais que os outros, né? Você não tem uma mesma, vamos dizer, não existe uma regra, um padrão para você aprender a discernir isso aí, né? Tem médios que logo no começo já percebe, já tem essa intuição mais apurada. E outros não, ele tem a mediunidade, mas vamos dizer, ela é menos precisa, vamos dizer assim, né? Mas tudo isso é com o tempo, né? Como o Cláudio falou, estudo, treinamento, dedicação, enfim. Porque a gente sabe que quando a gente reencarna, a gente não começa do zero. A gente já traz uma bagagem de vidas passadas. Muitas vezes aquele médium que tem mais facilidade, aquela pessoa que tem mais facilidade, é algo que ela já trabalhou no passado. Então ela já tem uma certa experiência, uma certa bagagem do passado. Verdade. Então e realmente nenhum médium é igual ao outro. Cada um tem a sua experiência, tem a sua bagagem, né? Então vai ser igualzinho mesmo.
Aí vem a segunda questão, ele fala, comente a frase, a mediunidade tem, pois, sua evolução, seu campo, sua rota. Não é possível laurear o estudante no curso superior sem que ele tenha tido suficiente aplicação nos cursos preparatórios, através de alguns anos de luta, de esforço, de disciplina. Aquele complemento. Estava em seguida aí, né? Sim. Daí, André, nossa legítima preocupação em face da tese animista, que pretende enfeixar toda a responsabilidade do trabalho espiritual numa cabeça única, isso é, a do instrumento mediúnico. Precisamos de apelos mais altos que animem os cooperadores incipientes, proporcionando-lhes mais vastos recursos de conhecimento na estrada por eles mesmos, perlustrada, quer dizer, percorrida, não é isso? Sim. A fim de que a espiritualidade santificante penetre os fenômenos e estudos atinentes, quer dizer, concernentes ao espírito. Referentes ao espírito. Referência. Fez um pequeno intervalo que eu não ousei interromper, fascinado pela elevação dos conceitos ouvidos. E continuou. Vamos à tua sugestão. Os reflexos condicionados enquadram-se efetivamente no assunto. No entanto, cumpre-nos investigar domínio de mais graves apreciações. Os animais de Pavlov demonstravam capacidade mnemônica, memorizavam fatos por associações mentais espontâneas. Isso quer dizer que mobilizavam matéria sutil, independente do corpo denso, que jogavam com forças mentais em seu aparelhamento de impulsos primitivos. Se as consciências fragmentárias do experimento eram capazes de usar essa energia, provocando a repetição de determinados fenômenos no cosmos celular, que prodígio não realizará a mente de um homem, cedendo não a meros reflexos condicionados, mas a emissões de outra mente em sintonia com a dele. Dentro de tais princípios, é imperioso que o intermediário cresça em valor próprio. Ocorrências extraordinárias e desconhecidas ocupam a vida em todos os recantos, mas a elevação condiciona a fervorosa procura. Ninguém receberá as bênçãos da colheita sem o suor da sementeira. Lamentavelmente, porém, a maior parte de nossos amigos parece desconhecer tais imposições de trabalho e de cooperação. Exigem faculdades completas. O instrumento mediúnico é automaticamente desclassificado, se não tem a felicidade de exibir absoluta harmonia com os desencarnados no campo tríplice das forças mentais, perispirituais e fisiológicas. Compreendes a dificuldade? É isso aí. Dá para continuar, né? Sim, começava a entender as elucidações, todavia eram demasiado fascinantes para que me abalançasse a qualquer apontamento. Guardei, por isso, a continuação das definições na postura de humilde aprendiz. O assistente percebeu minha íntima atitude e continuou. Buscando o símbolo mais singelo, figuremos o médium como sendo uma ponte a ligar duas esferas, entre as quais se estabeleceu a aparente solução de continuidade, em virtude da diferenciação da matéria no campo vibratório. Para ser instrumento relativamente exato, é-lhe imprescindível haver aprendido a ceder, e nem todos os artífices da oficina mediúnica realizam, a breve trecho, tal aquisição, que reclama devoção, a felicidade do próximo, elevada compreensão do bem coletivo, avançado espírito de concurso fraterno e de serena superioridade nos atritos com opinião alheia. Para conseguir edificação dessa natureza, faz-se mister o refúgio frequente à moradia dos princípios superiores. A mente do servidor há de fixar-se nas zonas mais altas do ser, onde aprenderá o valor das concepções sublimes, renovando-se e quintessenciando-se para constituir elemento padrão dos que lhe seguem a trajetória. Ou seja, precisa de humildade, né, para ser médium, precisa de... Resumindo, essa história do Pavlov aí também foi comentada ontem, por coincidência, né, que existia uma corrente, duas correntes, né, no espiritismo, uma que achando que o animal tem poderes mediúnicos e outra não. É isso mesmo, Cláudio? Então, na verdade, existe alguns que são defensores de que os animais também têm mediunidade.
Eu particularmente discordo disso, porque o animal ele não tem razão, não tem livre-arbítrio. Eu também acho. Ele ainda é um princípio inteligente em evolução. Uhum. O que se percebe, até tem na Bíblia, não sei se vocês se vocês conhecem, tem lá no Antigo Testamento, lá o burro do Balaão, que era um determinado momento, ele começou a falar. A gente não sabe se isso é vamos assim, um conto, né, uma fantasia para querer passar uma mensagem, ou se de fato realmente ele falou. Mas o que acontece? Sempre quando um animal mostra alguma faculdade que poderia ser mediúnica, na verdade é um espírito que está ali manipulando o animal. Ele é um ser ainda que tem inteligência, você pode condicioná-lo, ele pode até ter algumas reações, mas é muito limitado. Então, livre-arbítrio ele não tem, razão ainda não tem. Pensamento, né, o que se coloca é que ele não tem um pensamento contínuo como o nosso, é muito fragmentário. Ele pula de uma coisa para outra. Então, ele ainda não tem a capacidade que nós temos. Então, eu, particularmente, discordo dessa história de que o animal tem mediunidade. Aqui, eu não cheguei a estudar, né, não deu tempo de dar uma lida exatamente o experimento do Pavlov, mas pelo que eu vi por cima, ele, com determinados incentivos, ele condicionava o animal a ter determinadas reações. Uhum. Então, por exemplo, ele colocava determinado horário, exato horário, ele colocava comida lá no negocinho pro animal. Então, passou um tempo, o animal, quando chegava naquele horário, ele instintivamente, ele sabia o horário que ia chegar a comida. Então, ele ficava ali esperando. Então, ele foi condicionado a isso. Esse tipo de condicionamento é algo que é típico do animal mesmo. Né? Você treina ele para essas coisas, né? Não significa que seja razão, que seja livre-arbítrio. É um adestramento, né? Eu tenho a minha cachorrinha, eu tenho uma vira-latinha aqui, que ela é extremamente condicionada, rapaz. Ela, a hora de comer, a hora de passear, ela fica lá na posição, lá esperando o rapaz no dia e na hora. Impressionante. Impressionante, o dia e na hora. Então, se você condiciona realmente o animal, ele age assim, roboticamente, cara, para comer. Depois, à noite, a gente dá para ela diferente. Então, ela acaba de comer, ela vai lá e se posiciona para pegar o biscoito, fica olhando para... Assim, mas rigorosamente, que é impressionante. Entendeu? Ou seja, ela está condicionada a isso. Eu lembro muitos anos atrás, na época que eu namorava com uma menina ali na Vila Industrial, ela tinha um cachorro também. E era engraçado, o cachorro vivia dentro de casa, mas era só pegar a coleira, ele escutava o barulho da coleira, ele já começava a se agitar, chegava perto da porta, ele já sabia. Não, mas a minha é exatamente igual, rapaz. A hora que o rapaz chega para passear com ela, nossa, ele chega, bateu na campainha, ela fica maluca. É isso mesmo. Ou então, se a gente pegar a coleira, então também é a mesma coisa. Ela está tudo condicionado. Todas as atitudes dela estão condicionadas. Impressionante. Eu acho muito assim... É muito complicado você achar que isso é mediunidade, né? Porque a gente vai muito além disso aí, né? O ser humano se condiciona muita coisa também, mas a gente vai muito além do condicionamento. Sim. Você consegue ter um discernimento que um animal não tem. Pô. Não tem. Robô, é o que você falou, é robô. Você faz isso e isso. Bem robotizado isso. Mas eles têm um nível de inteligência pequeno, mas tem. Muito pequeno. Sim. Bem rudimentar, mas tem. Entendeu? Mas dentro do processo evolutivo dele, né? Assim como o nosso, né? Nós também temos os nossos condicionamentos, etc. E estamos aí na caminhada, né, velho? Eu acho que mediunidade é muito mais que isso, né? Pelo menos é o que eu acho. Né? O que eu penso por tudo que eu já vi, é muito mais que isso.
Com e certeza. aqui o que ele coloca é assim, quando ele coloca mediunidade tem por sua evolução, seu campo, sua rota, não é possível laurear o estudante no curso superior sem que ele tenha tido suficiente aplicação no curso preparatório, talvez de alguns anos de luta, de esforço, de disciplina. É só ver a nossa trajetória, né? Então a gente passou pela infância, a gente foi aprendendo uma porção de coisa para a gente chegar na idade adulta. Ou então, assim, você começou ali no pré-primário, para você chegar na faculdade. Sim, sim. Então tem toda uma preparação para você chegar num ponto que você pode pegar um diploma universitário. Não é assim do dia para a noite. Então mediunidade é mais ou menos a mesma coisa. Eu não queira chegar lá no primeiro dia que você está no centro, se você já querer, né? Porque parece piada, mas tem algumas pessoas que nunca tiveram contato com o espiritismo, chegam no centro, acho que logo nos primeiros dias já vai fazer psicografia, o espírito vai passar mensagem, penso que é assim, não é assim. Porque eu sou médio, tá aqui minha carteirinha. Tem uma frase aqui que ele fala que mais uma vez falando essa questão do que você comentou aí da evolução pelo estudo. Ele diz assim, ó, ninguém receberá as bênçãos da colheita sem o suor da sementeira. Sim. Como é que você quer... de novo, cada um no seu quadrado, cada um com a sua evolução, né? Cada um com o seu nível de discernimento, de... Entendimento, exatamente. Mas é necessário um trabalho, né? Não é... Sim. É como se diz, né? O médium não é aquele cara que é um privilegiado, ele é um cara que está devendo muito. Sim. Então, ele precisa trabalhar. A gente pode até dizer que não cai do céu, né? Vamos dizer. Não cai do céu, vai requerer trabalho. Por exemplo, você chegar no ponto de uma entidade querer incorporar e você dizer para ele mentalmente que não é o momento daquilo, isso é uma evolução danada, né? Você ter esse controle, né? É um adestramento também, não deixa de ser. Não, agora não, aqui não é a hora, enfim. Você tem que aprender vamos dizer assim, a fechar o seu guichê. Né? Naquele momento o seu guichê está fechado, você não vai atender ninguém. Aparece lá na quinta às 8 horas da noite que eu estou por lá. Agora não. E é interessante que mesmo dentro das câmaras de passe, também foi um negócio interessante que o Vitor falou, mesmo lá você tem dependendo da sua condição lá dentro, você deixa ou não vir, né? Se você é uma pessoa que está sustentando, como ele fala, você não tem que ficar recebendo, você está ali com outro motivo. Se você estiver na assistência direta, sim, aí você pode ajudar dessa forma. Mas esse controle, esse tipo de vem, não vem, entra, não entra, liga, desliga, é complicado. Você tem que ter muita... É o que ele coloca aqui, camisa, disciplina, né? Da disciplina. Você tem que entender e fazer o espírito também entender que aquele momento ali não é a hora. Então ele tem que aguardar, né? E aqui eu achei interessante que coloca a questão do animal, e ele coloca que se um animal ele já é capaz de ser condicionado a fazer determinadas tarefas, o que o homem que é um princípio inteligente muito superior não pode fazer, então? Que recursos a gente não pode desenvolver se o animal ele é capaz de coisas assim? Nós somos muito mais. E aqui ele coloca assim: é imperioso que o intermediário cresça em valor próprio. É isso aí. Ele chama de consciências fragmentárias, né? Os animais, né? Quando ele fala isso, ele está se referindo aos animais. Que aqui ainda coloca assim: o instrumento mediúnico é automaticamente desclassificado se não tem a felicidade de exibir absoluta harmonia com os desencarnados no campo tríplice das forças mentais, perispirituais e fisiológica. Então são 3 coisas que o médium ele tem que estar sempre atento a essa questão: mente, perispírito e corpo físico. Ele tem que estar receptivo, ele tem que estar preparado e harmonizado nesses 3 campos. Então, quando o médium não está
adequado, ele não é utilizado, porque ele não vai ser capaz, não vai ser um instrumento capaz de passar uma mensagem minimamente de qualidade para quem vai ouvir. Então, não é utilizado nesse momento que ele não está preparado. E entra toda a história da preparação também, né? Se você vai ter uma sessão mediúnica, não coma carne naquele dia, evite bebidas. Para você chegar lá de mente limpa, né? Pronto para fazer esse intercâmbio aí com o plano espiritual. Sim. Fisiologicamente preparado, mentalmente preparado. Vixe, bem difícil, viu? Até para ajudar você no animismo lá, né? Porque se você tiver meio desconcentrado, né? Uhum. A questão do foco, nossa, vou te contar uma coisa. Sim. O curso de médium mostra uma dificuldade terrível você chegar num nível de mediunidade que você possa realmente colaborar com seus irmãos. E ele coloca que a mente do servidor há de se fixar-se nas zonas mais altas do ser, onde aprenderá o valor das concepções sublimes. É aquela que a gente viu nos capítulos anteriores, aquela divisão em 3 partes do cérebro, né? Então, a parte do lobos frontais, que é, vamos dizer assim, a nossa percepção de futuro, de coisas mais elevadas. O córtex motor, que é a zona intermediária, que é o presente. Quando a gente se concentra só no presente, a gente está usando mais o córtex motor. E a parte traseira do cérebro, que é a nossa ligação com o passado. Então, para a gente trabalhar com mediunidade, a gente tem que aprender a lidar e a trabalhar essa parte dos lobos frontais, que é a nossa ligação com as coisas mais sublimes. Ele fala várias coisas interessantes, né? Elevada compreensão do bem coletivo, avançado espírito de concurso fraterno, serena superioridade nos atritos com opinião alheia. Aí ele arremata, né? Para conseguir edificação nessa natureza, faz-se mister o refúgio frequente, a moradia dos princípios superiores. Vai lá para cima, né, meu amigo? Senão, buscar o auxílio deles. Esse trechinho aqui é justamente o que o médium precisa trabalhar para ele poder realmente produzir algo bom nos trabalhos espirituais. Esse trechinho aqui já diz tudo. É verdade. Como servir de maneira correta. Sim. Aí, na terceira questão, ninguém pode ensinar caminhos que não tenha percorrido. O homem, para auxiliar no presente, é obrigado a viver no futuro da raça. A vanguarda impõe-lhe a solidão e a incompreensão por vezes dolorosa. Todavia, essa condição representa artigo de lei que nos estatui, determina, adquirir para poder dar. Comente com o grupo como entenderam a frase acima. Logo em seguida, aí, né? Ninguém pode ensinar caminhos que não haja percorrido. Nasce daí, tratando-se da mediunidade edificante, a necessidade de fixação das energias mentais no santuário mais alto da personalidade. Fenômenos não lhe importam a natureza. É forçoso reconhecer que assediam a criatura em toda parte. A ciência legítima é a conquista gradual das forças e operações da natureza que se mantinham ocultas à nossa acanhada apreensão. É como somos, como somos filhos de Deus, Deus revelador, infinito em grandeza, é de se esperar que tenhamos sempre à frente iluminados campos de observação, cujas portas se abrirão ao nosso desejo de conhecimento à maneira que engrandeçam nossos títulos meritórios. Por isso, André... Essa já é a 4. Aí já pula na 4ª, né? Então, seria esse. Você tem que ter vontade de aprender, né? Está deixando claro. Resumindo, é isso. Aí.
Reconhecer que esse dia é uma criatura. Você tem vários fenômenos aí que podem te confundir, mas você querendo aprender, né, você buscando o entendimento, você vai cada vez mais refinando isso, né? As portas se abrirão ao nosso desejo de conhecimento à maneira que grandeçam nossos títulos meritórios, ou seja, à medida que você vai merecendo, né? À medida que você vai merecendo, o seu conhecimento vai aumentando, mas evidentemente que esses títulos meritórios são conquistados através de trabalho, estudo, etc. Preparação. É uma coisa que vem... Como ele diz ali no trechinho, a ciência legítima é a conquista gradual das forças e operações da natureza que se mantinham ocultas na nossa acanhada apreensão. Uhum. Então você tem que abrir sua mente, estudar, buscar, entender, para poder se preparar, na verdade, né? Ele coloca aqui assim, quem pretende ser médio e trabalhar com isso, esteja preparado para incompreensões. Esteja preparado quando ele fala aqui da solidão, seja preparado porque as pessoas vão zombar de você, ou não vão acreditar no que você está fazendo, né? Então tem que preparar também para isso. Eu esqueci de fazer uma pergunta ontem pro Vitor, depois que eu saí do curso, que eu fiquei com aquilo na cabeça. Quando ele comentou que é comum um tipo de exercício onde você bota lá um envelope com o nome de uma pessoa, ou com o que aquela pessoa tem, e alguém que tem mediunidade pode revelar aquilo ali, né? Aí, agora você falando da questão da pessoa ser, como é que se diz, alguém debochar de você, fazer ironia com a sua mediunidade, pode acontecer de você estar numa sessão dessas, com esse tipo de exercício, e um espírito que é chamado zombeteiro vai e te passa uma informação errada, para você cair em descrédito? Pode acontecer. Pode acontecer, né? Mas isso também você tem que ter esse discernimento, né? De receber uma informação falsa. O cara chega para você e fala, como ele diz, eu posso botar um pedaço de papel azul lá dentro do envelope e vamos ver quem vai conseguir visualizar isso aí. Chega um espírito zombeteiro e fala para você, ó, o papel que tá lá é rosa. Aí tu fala e, tá vendo? Mediunidade nada. Esse exercício, na verdade, ele é mais assim, uma forma de você conseguir desdobrar e chegar até o local e visualizar o objeto. Uhum. Não é tanta informação que o espírito vai te passar, mas você próprio vai desdobrar, né? Você vai se desprender do corpo físico e vai até lá. E vai ver. Entendi. Né? Mas a advertência, ela é legítima. De qualquer forma, fake news, ela também existe do outro lado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente recebe de informação para não passar realmente também informação falsa. Exato. Dentro do centro, que é um ambiente protegido e tudo mais, isso é muito difícil de acontecer. Uhum. A não ser, assim, no curso, que é um treinamento que, de repente, pode, né, fazer, tipo, um treinamento com você para você tentar entender se é certo, se é errado. Mas fora do centro, que não é um ambiente meio protegido, de repente, você pode ter uma intuição que é uma intuição falsa. Pode acontecer. Uhum. Algum espírito está querendo te prejudicar ali e te passam ali, te assopra ali alguma coisa que é errado. Tem. Acontecer. Você me fez lembrar, aí tem o filme do Edivaldo Franco, que mostra a trajetória dele, né, e tal, quando ele sai lá do interior da Bahia, etc. Aí ele vai, aí ele é convidado para fazer uma palestra no centro, etc. E chegando lá, dá um branco nele, cara. No meio, assim, bem no início, o cara chama, o apresentador chama ele lá na frente e tal, ele pica ali, daí tem um espírito que obsedia ele. Uhum. Então, no instante que ele vai começar a palestra, dá um branco nele, e o pessoal fica todo mundo olhando para ele, ele paralisa. Aí aparece o espírito obsessor, né? O obsessor aparece e começa a fazer chacota na cara dele, né? Daí vem um espírito que acompanha ele lá, que protetor,
explica para ele, ó, você tem que... isso aconteceu em função da sua vaidade. Você se deixou levar pela vaidade. Aí se abriu porta e oportunidade para o obsessor vir e te puxar o tapete, tipo assim, né? Resumindo, foi isso. Pois é. Então ele teve que trabalhar isso para poder tentar evoluir, né? E melhorar ao longo do tempo. E ele conseguiu depois, né? Ao longo da carreira. Isso aconteceu bem no início da vida, da trajetória dele. Me fez lembrar isso aí, essa obsessão aí de chegar e bloquear ou então de soprar coisas que não fazem sentido. Sim. O médium ele tem que aprender justamente a distinguir essas coisas. É por isso que é um estudo, né? Então você tem que ler as obras básicas, você tem que estudar aquilo que faz parte do curso de médiums. Então não adianta só ir assistir a aula, você tem que ler também as obras, que é recomendado no curso, porque vai te dar a base para isso. Então conhecer as obras básicas, né, da codificação, e ler as obras que é para o curso, e depois do curso continuar lendo, sempre é um aprendizado. Então, com isso que você vai, né, aprendendo a distinguir a informação verdadeira de uma informação falsa. Se você estuda nas obras básicas coisas que você tem ali já o conhecimento do mais, chega um espírito só para alguma coisa que é diferente do que está lá, você já tem que desconfiar. Uhum. Alguma coisa está errada. Né? Então, eu entendo que até, por mais que seja como é que eu vou dizer agora? Eu quero dizer o seguinte, muitas vezes você vai receber essa mensagem e você vai aprender até que, conforme chega a mensagem para você, mesmo que o espírito esteja disfarçando, você percebe que não é uma coisa séria, né? Sim. Essa energia, até em termos de energia, isso foi comentado também, a energia que você recebe não é uma energia do bem, você começa a filtrar isso aí também. Sim. E você ter o domínio sobre determinado espírito obsessor. A esposa do Vitor contou um lance, acho que eu já falei aqui. Ela foi dar passe de limpeza para a pessoa entrar no centro e um espírito se apossou da menina. E ela não queria parar o passe e mentalmente começou a dizer: sai daqui, aqui não é o seu lugar, você está aqui na hora errada. Está na hora errada, com a pessoa errada. E a menina foi se acalmando e o espírito foi embora, obedeceu ela. Ele percebeu que ele estava errado, entendeu? Sim. Negócio muito interessante, pô. Precisa estar num nível legal para ter esse... Ela disse que teve aquela intuição: eu não vou parar de dar o passe, eu vou falar com ele mentalmente, sai, vai embora, você não tem nada que fazer aqui. Legal. Provavelmente também ela teve ali auxílio de alguém lá no plano espiritual, né? Sim. Mas se ela não tivesse preparada para isso, a coisa ali podia se complicar. Então, por isso que realmente a gente tem que se preparar e muito bem. Então não adianta estando preparado e numa condição e num nível alto, realmente você consegue auxílio lá de cima, né? Eu acho. Né? Ela falou: a primeira coisa que eu tive vontade é sair correndo. Mas é a última coisa que eu tinha que fazer, pô. Então, respira, se acalma e faz o que tem que ser feito. Tanto é que no final do livro aconteceu isso, né? Assim, não com essa obsessão, mas a médium lá ficou totalmente deprimida em função da situação. O Calderá chegou lá e deu uma... Estou fazendo um spoiler aqui. Spoiler, mas tudo bem. Então vamos lá, quarta questão. A mediunidade mais estável e mais bela começa entre os homens no império da intuição pura. Comente sobre a mediunidade de Moisés e a mediunidade de Jesus. Você falou sobre isso no começo, né, Cláudio? Sobre a intuição, que é a mais... Sim. Que mais tem. Vai, Leonel, quer que eu leia? Moisés... Moisés desempenhou sua tarefa compelido pelas expressões fenomênicas que o cercavam. Recebe sobre a incoercível comoção e sublimes princípios do decálogo
Decálogo, que são os 10 mandamentos, né? Sim. Sentindo defrontar-se com figuras e vozes materializadas no plano espiritual. Entretanto, ao mesmo tempo que transmite o não matarás, não parece muito inclinado ao inquebrantável respeito pela vida alheia ou doutrina. Venerável. Respeito pela vida alheia, ponto e vírgula. Sua doutrina venerável, embora se baseie no exclusivismo e no temor. Com Jesus, o aspecto da mediunidade é diferente. Mantém-se o mestre em permanente contato com o Pai, por meio da própria consciência, do próprio coração, transmite aos homens a revelação divina, vivendo-a em si mesmo, não reclama justiça, nem pede compreensão imediata ante as criaturas e serve-as, mantendo... Ama as criaturas. Ama as criaturas e serve-as, mantendo-se unido a Deus. Em razão disso, a boa nova é mensagem de confiança e de amor universal. Aí já entra na próxima. Hein? Vemos, pois, dois tipos... Vemos, pois, dois tipos de medianeiros do próprio céu. O Moisés era meio brabão, né, pô? Nossa Senhora. Moisés... Como ele diz aqui, não matarás, ele matava até... diz que realmente ele não levava isso a sério, né? Isso lá no Antigo Testamento, né? Isso. Bem antes de Jesus. Agora, Jesus realmente foi um médium com total compromisso, né? Não se abalava em condição nenhuma, né? Amava incondicionalmente, né? E é como ele diz, né? Mantém-se o mestre em permanente contato com o Pai. Quem que era o... Sim. Quem que passava as mensagens para ele, as informações? Nada mais, nada menos que Deus. Né? Sim. Mas o Moisés, ele falava uma coisa e fazia outra, né? Esse é o ponto. O Moisés, ele recebe, né, o decálogo, e é só ver a história dos hebreus, a própria história de Moisés, enquanto ele estava com os hebreus, conduzindo lá ele foi responsável. É só ler a Bíblia lá, o trecho do Antigo Testamento, Êxodo, né? Quantas barbaridades os próprios hebreus cometeram, né? Junto com Moisés. Então, ele era o líder, né? Então siga o líder. Ele é o médium intuitivo que recebeu, né, o decálogo, recebeu uma série de instruções e tudo mais, mas ele não era Jesus, ele não tinha a mesma estatura espiritual de Jesus, então ele estava cheio de falhas, né, imperfeições iguais a nós, então ele também cometeu uma série de erros. É verdade. Agora, Jesus já é um outro patamar, né? Nossa Senhora. O Jesus, ele vamos dizer assim, foi o médium da divindade, né? Considera-se que Jesus não foi médium, ele não é um médium, porque o médium ele é um instrumento, ele é o meio pelo qual as instruções do plano espiritual é passada. Ele não precisava de instruções, porque ele por si só já tinha todo o conhecimento, então ele não precisava ser médium de ninguém. Exatamente. Ele tinha um intercâmbio direto com o Pai, né? Como fala ali, né? Porque os médiums, na verdade, eles são trabalhadores, são pessoas que precisam trabalhar. Jesus não veio aqui para resgatar coisa alguma, ele veio para ensinar. Sim. Ele veio para mostrar o caminho, né? É o tipo do animismo fácil, né? O de Jesus, né? Porque ele tinha a mensagem do Pai vindo para ele, então... porque ele próprio ficou registrado no Evangelho. Ele fala, né? Eu e o Pai somos um. Somos um, né? Então, ele já estava tão integrado com as leis divinas que o que ele falava, ele era um porta-voz da divindade. Então, ele não precisava ser médium. Ele próprio já transmitia.
Sim. Né, aquilo que precisava ser transmitido. Um amor incondicional, né, cara? E o Moisés, pelo jeito, não queria saber de nada de estudar, de se aperfeiçoar, Ele simplesmente recebia as intuições, recebeu os 10 mandamentos e pronto, né? E o resto, talvez ele tivesse até alguns insights, ele diz, eu vou seguir a minha cabeça. A tradição considera que ele, de fato, ele estudou muito no Egito Antigo, sim. Ele conhecia tanto quanto os sacerdotes dos templos. Uhum. Então, o que se considera, até diz que ele, nos 40 anos que permaneceu no deserto, ele também foi aprendendo muita coisa. Então, de qualquer forma, ele também recebeu muita preparação. Uhum. Mas, vamos dizer assim, ele era um médium que ainda tinha suas imperfeições. Ele não era perfeito como era Jesus. Ele era também uma pessoa como nós. Ele tinha uma mediunidade, mas moralmente ele não era, vamos dizer assim, ele não era lá nota 10, não. Então, de ver as calamidades, os absurdos que tem lá no Antigo Testamento, que ele conduziu, ele condenava à morte os dissidentes e tudo mais. Então, ele moralmente ele não era perfeito. E a gente está careca de saber que mediunidade não significa moral alta, na verdade significa necessidade de trabalho. Uhum. E aí, quinta questão, como se dá o mediunismo comum, aceita pelo cooperador e voltado ao bem geral? Tá aí a sequência. Vemos por 2 tipos de medianeiros do próprio céu, evidentemente diverso, mostrando qual o padrão desejado. O medianismo comum. Portanto, o colaborador servirá com a matéria mental que lhe é própria, sofrendo-lhe as imprecisões naturais diante da investigação terrestre. E após adaptar-se aos imperativos mais nobres da renúncia pessoal, edificará, não de improviso, mas à custa de trabalho incessante, o templo interior de serviço, no qual reconhecerá a superioridade do programa divino acima de seus caprichos humanos. Atingida essa realização, estará preparado para sintonizar-se com o maior número de desencarnados e encarnados, oferecendo-lhes, como a ponte benfeitora, oportunidade de se encontrarem uns com os outros, na posição evolutiva em que permaneçam, através de entendimentos construtivos. Devo dizer-te que não cogitamos aqui de faculdades acidentais que aparecem e desaparecem entre candidatos ao serviço, sem espírito de ordem e de disciplina, verdadeiros balões de ensaio para os voos do porvir. Referimos-nos à mediunidade aceita pelo cooperador e mobilizável em qualquer situação para o bem geral. Comentando atividades e tarefas, devemos salientar os padrões que lhes digam respeito, e este é o característico da instrumentalidade espiritual nas esferas superiores. Logicamente, é impossível alcançá-lo de vez. Toda obra impõe começo. Mais uma prova da dificuldade, né, desse mediunismo comum. O mediunismo comum, você tem que estudar muito para ter o mediunismo comum. O mediunismo comum somos nós. Ele citou aqui Moisés e Jesus, que são outro padrão, né? Tá acima da gente. Moisés, apesar de não ser moralmente perfeito, mas ele tinha uma mediunidade já bem desenvolvida, né? Nós situamos-se nesse mediunismo comum aqui, então a gente precisa comer muito feijão com arroz para chegar a coisinha. O Moisés deve ter encarnado várias vezes, né? Aquilo que você comentou no começo, para ter esse nível de evolução. Sim, ele já devia trazer uma bagagem muito grande do passado. Ele continua, achei legal, reportando-nos ainda ao Cristo, importa-nos reconhecer que o Mestre viveu isolado, quer dizer, isolado, né, no monte divino da consciência, abrindo caminhos aos vales humanos. Claro está que nenhum de nós abriga a pretensão de copiar Jesus. Contudo, precisamos inspirar-nos nas suas lições.
Há milhões de seres humanos encarnados e desencarnados, de mente fixa na região menos elevada dos impulsos inferiores, absorvidos pelas paixões instintivas, pelos remanescentes do pretérito envelhecido, presos aos reflexos condicionados das comoções perturbadoras, e que, inermes, eu não vi o que é. O que é inerme? Sem defesa. Sem defesa. Indefesos se entregaram. Isso. E por aí ele vai, né? Que a lei, não. Outros tantos... Entretanto, outros tantos mantêm-se jungidos, ou são ungidos à carne. Ligados, é isso? Ligados, é. Ligados à carne e fora dela, na atividade dos ordenados em modificações afetivas, sem rumo, no apego desvairado à forma que passou a situação, que não mais se justifica. Outros ainda param na posição beata de misticismo religioso exclusivo, sem realizações pessoais no setor da experiência e no mérito que os integre no quadro da lídima elevação. Subtraído do corpo físico, a situação prossegue, quase sempre que inalterada, para o organismo perispíritico, fruto do trabalho paciente de longa evolução. Esse organismo, constituído, embora de elementos mais plásticos e sutis, ainda é difícil material de retenção da consciência. Muita gente no plano da crosta planetária conjectura que o céu nos revista de túnica angelical logo que baixado o corpo ao sepulcro. Isso, porém, é grave erro no território da expectativa. Naturalmente não nos referimos nessas condições a espírito da estafa, da qualidade, né, de um Francisco de Assis, nem de criaturas extremamente perversas. Uns e outros são cabíveis em nosso quadro. O zenite é o mais alto, né, e o mais baixo, que é o nadir da evolução terrestre, não entram em nossas cogitações. Falamos de pessoas vulgares, quais nós mesmos que nós vamos em jornada progressiva, mais ou menos normal, para concluir que tal estado mental que alimentamos, tais as inteligências desencarnadas ou encarnadas que atraímos e das quais nos fazemos instrumentos naturais, embora de modo indireto. A realidade, meu amigo, é que todos nós que nos contamos com centenas de milhões não prescindimos de medianeiros iluminados, aptos a colaborar, colocar-nos em comunicação com as fontes do suprimento superior. Necessitamos de auxílios do mais alto, requeremos o concurso de benfeitores que demoram acima de nossos paragens. São ambientes. Né? Que demoram, que são acima dos nossos ambientes. Para isso, há que organizar recursos e receptividade. Nossa mente sofre sede de luz, como o organismo terrestre tem fome de pão. Amor e sabedoria são substâncias divinas que nos mantêm a vitalidade. O instrutor fez breve interrogação e acrescentou: compreendes agora a importância da mediunidade, isto é, a elevação de nossas qualidades receptivas para alcançarem as necessárias sintonias com os mananciais de vida superior? Sim, respondi.
entende as observações ponderando-lhes a magnitude. Não é serviço que possamos organizar na periferia para o centro, prosseguiu Calderaro, e sim do interior para o exterior. O homem encarnado, quase sempre empolgado pelo sono da ilusão, poderá começar pelo fenômeno. A maneira, porém, que se desperte as energias mais profundas da consciência, sentirá a necessidade de reajustamento e regressará à causa de modo a aperfeiçoar os efeitos. Obra de construção de tempo e paciência. Né? Até aí. Esse trecho aqui você vê, ele faz toda uma descrição aqui das muitas situações que acontecem, né, de médiums que acabam se deixando levar, né, por coisas menos nobres e depois que desencarna, isso não muda grande coisa. Por quê? Porque a qualidade daquele espírito é o mesmo. Ele encarnado ou desencarnado, a sua inteligência, a sua moral, os seus conceitos são os mesmos, continua. E aí, novamente vem aquela máxima, né, que não é porque você morreu que você vira anjo, né? Com certeza. Sim. E aí ele até coloca aqui, muita gente no plano da crosta planetária conjetura que o céu nos revista de túnica angelical. Pois é. Tem muita gente que ainda hoje acha que depois que morrer vai para o céu, né, ou vai para o inferno. Principalmente os protestantes, né, os evangélicos, não? Porque as pessoas acham que simplesmente a morte é a porta de entrada para uma angelitude que ele não teve quando era encarnado. Isso. Os católicos também têm essa mentalidade, né? Não tem algum sentido isso? Você a vida inteira foi uma pessoa preconceituosa, sempre desprezou os outros, e depois da morte vai virar santo? Vira santo? Não tem sentido, não tem racionalidade esse tipo de coisa. Sim. Uma criatura com esse nível de entendimento da vida, né, no tratamento com os outros, enfim, né, diante da vida, o cara ganhar os louros aí só pelo fato de ter morrido. Eu acho que isso aí é uma coisa que o Cláudio comenta de vez em quando, isso é a influência da igreja, né? Querendo mostrar que se você for à missa todo domingo, se você for no culto, se você for o cara que está lá bajulando o padre, o pastor, você está salvo. Sim. Então, você pode ser o pior cara do planeta, mas se você está lá indo automaticamente, muitas vezes, né, aí sai dali, é uma pessoa desclassificada. Se você leu a Bíblia, se você foi na missa, se você comungou... As pessoas entendem muitas vezes que sinais exteriores, rituais da religião vão salvar a pessoa. É isso mesmo. As pessoas não entendem que isso é interior, é uma mudança íntima, né? Que é como ele coloca aqui. Tem de dentro para fora. Não é serviço que possamos organizar da periferia para o centro, e sim do interior para o exterior. E as pessoas ainda estão muito ligadas nesses conceitos de manifestações exteriores. Entende que tem que partir de dentro de si. Pois é. E aí ele fala tudo isso, porque ainda fala que assim, não nos referimos nessas considerações a espíritos da estofa de um Francisco de Assis, nem a criaturas extremamente perversas. Ou seja, ele não está se referindo a pessoas santas, ou a pessoa extremamente perversa. Está falando de nós mesmo aqui, a maioria. Sim. O povão. Nós fazemos parte aqui desse povão aqui que está no meio dessa coisa que ele está citando aqui. Então, não é assim, fulano é mal pra caramba, ele vai pro inferno. Então, às vezes você mesmo tá indo e não tá nem sabendo.
É porque o Leonel leu lá e falou, né? O Zenit e o Nadir, né? Nem o mais alto, nem o mais baixo de evolução terrestre não entram em nossas cogitações. Falamos de pessoas vulgares, quais nós mesmos, que nós vamos em jornada progressiva. Mais ou menos normal, para concluir que tal o estado mental que alimentamos, tais as inteligências desencarnadas ou encarnadas que atraímos. Ele está falando de nós aqui. Ele não está falando nem de um extremo nem de outro. Então, as pessoas que incorrem muitas vezes nessas situações que ele coloca aqui no comecinho aqui, há milhões de seres humanos encarnados e desencarnados, de mente fixa na região menos elevada dos impulsos inferiores, absorvendo paixões instintivas, remanescente do pretérito envelhecido, preso reflexo condicionado, comoções perturbadoras, né? E tantos outros, né? Então ele está falando de nós aqui. É um lugar comum, né, na verdade, a grande maioria. Sim. É que a gente tem a mania sempre de falar, ruim é o meu vizinho, não sou eu não, eu que sou bom. Eu não, assim. Eu já estou no céu, já. Ai. Aí a sexta questão, o intercâmbio com os desencarnados pode transformar o homem? Como? É mais na frente aí, né? É. Recebi dele de início informações condensadas que anotei. Ele estava falando do médium, né? Que eles iam ver. Eles chegam, né, a um serviço de assistência lá daquela senhora que vai de médium e tal. Aí ele fala, o caso é oportuno, observarás comigo os obstáculos criados pela tese animista. Então ele viu na prática. Isso aí. Recebi dele início informações condensadas, fora igualmente médico. Deixar a experiência física antes de concretizar velhos planos de assistência fraternal aos seus inumeráveis doentes pobres. Guardava o júbilo de uma consciência tranquila. Zelara o bem geral quanto lhe fora possível. Contudo, entrevendo a probabilidade de algo fazer além túmulo, receber a permissão para cooperar naquele reduzido grupo de amigos com o objetivo de efetuar certo plano de socorro aos enfermos desamparados. Aí que ele fala, o intercâmbio com os desencarnados não poderia transformar os homens em anjos de um dia para o outro, mas poderia ajudá-los a ser criaturas melhores. Impossível seria instalar o paraíso na crosta do mundo em algumas semanas. Entretanto, era lícito cooperar no aprimoramento da sociedade terrestre, incentivando-se a prática do bem, a devoção da fraternidade. Para esse fim, ali permanecia, interessado em contribuir na proteção aos doentes menos aquinhoados. Então, o plano espiritual tem essa responsabilidade, vamos dizer assim, né, de procurar jogar esse tipo de energia para a gente aqui, né? Aqui ele estava fazendo a descrição de um espírito que recebeu eles na casa. Então eles chegaram, o Calderaro e o André Luiz chegaram na casa onde a senhora ia fazer o trabalho de mediunidade, e aí eles são recebidos por um espírito que vai passar a mensagem para a mulher, para a senhora. E aí ele fala aqui que esse espírito também foi médico, né? Ele faz toda essa explicação aqui, né, a respeito do rapaz lá. E aqui ele coloca, né, intercâmbio com os desencarnados pode transformar o homem. Então, aqui ele coloca, não poderia transformar os homens em anjos de um dia para o outro, mas poderia ajudá-los a ser criaturas melhores. Exatamente. Porque é o que se coloca, muitas vezes, a mensagem que o médium, já escutei diversas vezes, a mensagem, muitas vezes, que o médium está passando para os outros, na maioria das vezes, serve para o próprio médium. Se quebra, está passando para mais gente, mas serve para ele também. Ou seja, se a gente é médium, a gente recebe uma mensagem, olha, você é uma pessoa que não sei o quê, eles não vão passar dessa forma direta para você, eles vão passar como se fosse assim, no geral, mas serve para você. O que deve acontecer com muita frequência, né? Porque o plano espiritual não deixa barato, né? Se você está devendo, meu amigo, vai tomar catracada. Sim. E aí ele pergunta, né? Como vai no desenvolvimento de seus elevados propósitos? Dificilmente. Informou o interpelado.
Os recursos de comunicação ao meu alcance ainda não são de molde a inspirar confiança a maioria dos companheiros encarnados. Olha só, hein, o cara, e ele admitindo, isso que é importante, né? A bem dizer, né? Uhum. Ele já estava percebendo ali que é complicado, porque uma vez que você desencarna, você passa por você tem uma outra visão da coisa. Então, muitas vezes as pessoas que vão receber uma mensagem esperam uma mensagem no mesma linguagem, no mesmo teor que quando você foi encarnado. E aí, quando a coisa não né, vamos dizer assim, as pecinhas do quebra-cabeça não encaixa, fala, isso aí é falso. Uhum. Você não escuta o que você quer, né? Ele não fala aquilo que você quer ouvir, então, meu amigo, então não serve. Aí a 7ª questão, né? Como é a mediunidade, Eulália? Comente sobre suas dificuldades e sua virtude no campo mediúnico. Vai, não, achou aí? Onde é que tá? Logo depois aí ele fala... Como é que é? Quando ele fala dificilmente, informou interpelado, aí vai, guia-me agora tão somente o sadio desejo de praticar o bem. Aí, ainda não lhe ouviram os apelos por intermédio de Eulália? Perguntou meu instrutor. Não, por enquanto não, sempre a mesma suspeita de animismo, de mistificação inconsciente. E a palestra a meio, quando o diretor espiritual da casa convidou o colega a experimentar. Chegaram um minuto aprazado, poderia cercar-se da médium. Aproximamo-nos do grupo de amigos imersos em profunda concentração. Enquanto o novo conhecido se abeirava de uma senhora de porte distinto, certamente ensaiando a transmissão da mensagem que desejava passar à esfera carnal, Calderaro observou-me. Achou? Repare, André, repare o conjunto. Já fiz os meus apontamentos. Com exceção às 3 pessoas, as demais, em número de 8, guardam uma atitude favorável. Todos esses se encontram na posição de médios pela passividade que demonstraram. Analise a irmã Eulália e reconhecerá que o estado recíproco mais adiantado lhe pertence. Receptivo, né? Estado receptivo. Receptivo mais adiantado lhe pertence. Dos 8 cooperadores provável, é a que mais se aproxima do tipo necessário. No entanto, nosso amigo médio não se encontra... Médico, né? O nosso amigo médico não encontra em sua organização psíquica elementos afins perfeitos. Psicofísica, né? Psicofísica. Psicofísica ou psicofísica, os elementos afins perfeitos. A nossa colaboradora não se liga a ele por todos os seus centros perespirituais, não é capaz de elevar-se à mesma frequência de vibração em que se acha o comunicante, não possui suficiente espaço interior para comungar-lhe as ideias e conhecimentos, não lhe absorve o entusiasmo total da ciência, por ainda não trazer em outras existências, nem haver construído na experiência atual as necessárias regras evolucionárias e que só o trabalho sentido e vivido lhe pode conferir. A Eulália manifesta, contudo, um grande poder e toda boa vontade. O da boa vontade criadora, sem o qual é impossível o início da acessão às zonas mais altas da vida. É a porta mais importante pela qual se entenderá com o médico desencarnado. Este, a seu turno, para realizar o nobre desejo que o anima, vê-se forçado, esse compelido é forçado em face às circunstâncias e, por um lado, a nomenclatura oficial, a técnica científica, o patrimônio de palavras que lhe é peculiar, as definições novas, a ficha de renome, que lhe coroa a memória
nos círculos dos conhecidos e dos clientes. Poderá identificar-se com Eulália para a mensagem precisa, usando também a seu turno, a boa vontade, e adotando esta forma de comunicação, valer-se-á, acima de tudo, da comunhão mental, reduzindo o mínimo de influência sobre os centros neuropsíquicos. E que... aí termina aí, né? Isso. Depois já entra para 8 aí. Ou seja, o espírito ele estava muito... a Eulália não estava preparada ainda para... ela não estava preparada, não estava no nível dele, né? Mas isso aí, depois mais para frente, a gente vai ver que isso aí depois é superado, né? Mas a boa vontade dela era muito grande, né? E a preparação é a que estava mais preparada, segundo eles, né? É o que se fala da afinidade entre o espírito que está transmitindo a mensagem e o médico que está recebendo. Se tiver uma distância muito grande, normalmente o plano espiritual corrige isso, né? Ele, por ser um espírito mais elevado, ele vai buscar uma maneira de fazer ela receber a mensagem. Como ela tem boa vontade, então... vamos dizer assim, dá-se um quebra-galho, né? Aqui, quer dizer, apesar de todas essas situações aqui de incompatibilidade, sim, ela ainda era a mais adequada. Agora imagina os outros. Era menos ruim. Exato. Ele tem uma parte aí que ele se refere, que os outros lá, cada um estava pensando uma coisa, estava completamente fora do contexto ali. É outra coisa que é fundamental, é a concentração, o foco, né? Você se deixar, se entregar aquilo que está acontecendo ali. Senão, meu amigo... E isso daí, eu não sei se eu estou errado, mas isso acontece exatamente para ajudar a pessoa a evoluir, né? Um espírito bem mais evoluído percebe alguém que tem boa vontade e se aproxima para fazer com que aquela pessoa melhore o seu nível espiritual. É uma oportunidade que ela recebe aí no caso, né? Uhum. E que pelo jeito ela aproveita, né? Porque aqui ele coloca assim: Eulália manifesta, contudo, um grande poder, ou da boa vontade criadora, sem o qual é impossível o início da ascensão às zonas mais altas da vida. Então, o cara pode ser um encarnado, um cara super preparado, estudado, mas se ele não tem boa vontade, não adianta. Não adianta nada. Então, a boa vontade, a predisposição de se colocar à disposição para fazer esse trabalho é o requisito inicial para tudo. Sem a boa vontade não adianta. Mas aqui o que ele coloca assim, que não é capaz de elevar-se à mesma frequência de vibração que se acha o comunicante. Então, começa nessa parte. Aí depois, não possui suficiente espaço interior para comungar-lhe as ideias e conhecimentos. Então, ela ainda precisava estudar muito a respeito principalmente do espiritismo, né? Não lhe absorve o entusiasmo total pela ciência, por ainda não trazer de outras existências. Então, ela já não traz essa bagagem de outras existências. Nem haver construído na experiência atual as necessárias teclas evolucionárias. Sim. Então, ela já não trazia essa bagagem. Na atual, ela também não se empenhou muito em estudar, em fazer alguma coisa. Então, ela não teve, às vezes, a oportunidade para isso. Porque boa vontade ela tinha, mas, de repente, não tinha a oportunidade para construir essa bagagem. Porque aqui o que ele coloca é a porta mais importante pela qual se entenderá com o médico desencarnado. Este, a seu turno, para realizar o nobre desejo que o anima, vê-se compelido, em face das circunstâncias, a pôr de lado a nomenclatura oficial da técnica científica, o patrimônio de palavras que lhe é peculiar. Porque se ele transmitisse, vamos dizer assim, numa terminologia que ele entende, ela não iria entender.
Ela não ia conseguir passar a mensagem, né? Não iria conseguir passar a mensagem. Então ele precisou, vamos dizer assim, rebaixar os termos do palavreado dele, né? Ele precisou baixar o nível, no nível dela, para ela poder compreender o que ele estava querendo passar. Isso também é um negócio importante, né? Interessante. Você receber uma mensagem que você não entende, como é que você vai passar, né? Então, o plano espiritual tem que corrigir essas coisas também, né? É igual. Achei bacana quando ele fala o patrimônio de palavras, né? É a cultura do cara, né? Patrimônio de palavras. De repente, ela também não era uma pessoa que teve estudo. Isso. Né? De repente, a minha mãe, por exemplo, minha mãe que nasceu em 34, 1934, ela só fez até a quarta série. Ela só fez até a quarta série, mas apesar dela só ter feito até a quarta série, ela lia muito, ela estudou muito por conta própria, ela sabia ler e escrever melhor que nós que tínhamos curso superior. Na verdade. Então, ela aqui no caso, talvez não fosse uma pessoa que tivesse grande estudo, né, não sabia, um grande cabedal de vocabulário. Então, para ele passar a mensagem, ele precisava falar de uma forma bem mais simples. É verdade. Por isso, a necessidade do médium, ele ser uma pessoa que estuda, né? Você adquirir vocabulário, você adquirir cultura, para você poder servir de intermediário, porque o médium vai utilizar as suas faculdades para ele passar a mensagem. Se você não é uma pessoa que tem capacidade de passar a mensagem, ele não vai conseguir fazer o trabalho dele. Então, a gente precisa realmente ser sempre estudando, tá sempre adquirindo conhecimento para a gente poder servir realmente de intermediário. Tem as exceções, né? O Chico, por exemplo, o Chico, ele não tinha grande estudo, né? Sim. Mas ele tinha uma capacidade de transmitir a mensagem que era impressionante, né? Sim. Há alguns casos, assim, que são exceções, né? Ele é uma exceção porque ele também já trazia de bagagem de vidas passadas, algo bastante já verdade. construído no passado, né? Não é o caso dela aqui, porque ele fala que ela não trazia de outras existências. Então, ali o material ali ainda era bruto, ainda precisava ser muito trabalhado. O Chico, ele se entregava muito, né? Se entregava bastante, né? Assim, no sentido de... Ele se deixava tomar mesmo, e o médium e o espírito, vamos dizer, se manifestava através dele de uma forma bem contundente, né? Mas a psicografia, ele não era... Como é que fala o médium que faz a psicofonia e psicografia, né? O Divaldo acho que é mais psicofônico, vamos dizer. Seria isso? A psicofonia é quando o espírito fala pela sua garganta. Isso. Aí é fácil, né? Aí você vira só um instrumento, né? Você não... Sim. Aí vem a oitava, né? Comente. Há tipos idênticos de faculdades, mas enorme desigualdade nos graus de capacidade receptiva, os quais variam infinitamente como as pessoas. O instrutor silenciou por momentos e prosseguiu. Não nos esqueça que formamos agora uma equipe de trabalhadores em ação experimental. Nem o provável comunicante chegou a concretizar as bases do seu projeto, nem a médium conseguiu ainda suficiente clareza e permeabilidade para cooperar com ele. Num terreno de atividades definidas, nesse particular, poderíamos agir à vontade. Aqui não. Nosso procedimento deve ser de neutralidade mental, não de interferência. Compreendendo, pois, que todos os recursos cumpre serem aproveitados no êxito da louvável edificação, nenhum de nós intervirá, perturbando ou consumindo tempo. É-nos facultado permutar ideias, analisar a ocorrência, mas com absoluta isenção de ânimo. O momento pertence ao comunicante que não dispõe de aparelhamento mais perfeito para a transmissão.
Nesse instante indicou-me o colega que de pé junto a Eulália mantinha a mente iluminada e vibrante num admirável esforço por derruir, quer dizer, derrubar, né, a natural muralha entre a nossa esfera e o campo de matéria densa. Anota as particularidades do serviço, disse-me Calderaro, com significativa inflexão de voz. Todos os companheiros em posição receptiva estão absorvendo a emissão mental do comunicante, cada qual a seu modo. Repara calmamente. Circulei a mesa e vi que os raios de força positiva do mensageiro efetivamente incidiam nas 8 pessoas. Reconheci que o tema central do desejo formulado por nosso amigo no tocante ao projeto de assistência aos enfermos alcançava o cérebro dos que se conservavam em atitude passiva. Na tela animada de concentração de energias mentais, cada irmão recebia o influxo sugestivo, que de logo lhes provocava a livre associação dos psicanalistas. Aqui ele coloca assim, tipos idênticos de faculdades, mas enorme desigualdade nos graus de capacidade receptiva. Quer dizer, o trabalho estava acontecendo ali igual para todos, mas cada um estava entendendo de um outro jeito. Pois é. Por isso que muitas vezes você está ali no trabalho num trabalho lá, às vezes um médium fala uma coisa, outro fala outra, porque cada um recebeu de uma forma. Ele coloca aqui. Mesmo. Cada um a seu modo, Cada um a seu modo. Que ainda fala assim, os quais variam infinitamente como as pessoas. Então, cada um recebe de uma forma, porque cada um tem um entendimento, cada um tá num caminho diferente, né? Então, interessante isso. Ao receber a emissão de forças do trabalhador do bem, um cavalheiro recordou comovente paisagem de hospital. Outro rememorou o exemplo de uma enfermeira bondosa com que ele travava relações. Outro abrigou o pensamento de simpatia para com doentes desamparados. 2 senhoras se lembraram da caridosa missão de Vicente de Paulo. A uma velhinha acudiu a ideia de visitar algumas pessoas acamadas que lhe eram queridas. Um jovem reportou-se em silêncio, anotava as páginas que lhe eram sobre piedade fraternal, para com todos os semelhantes afastados do equilíbrio físico. Examinei também as 3 pessoas que se mantinham impermeáveis ao serviço benemérito daquela hora. 2 delas contristavam-se por haver perdido uma sessão cinematográfica. Meu Deus! E a outra, uma senhora na idade provecta, retinha a mente na lembrança das ocupações domésticas, que supunham imperiosas e inadiáveis, mesmo ali, num círculo de oração onde devera beneficiar-se com a paz. Somente Eulália recebia o apelo do comunicante com mais nitidez. Sentia-se ao seu lado, envolvia-se em seus pensamentos, possuía-se não só de receptividade, mas também de boa disposição para servi-lo. É isso aí, né? Por isso que é a Eulália. Você vê que a Eulália, apesar dos defeitos dela, ela era a que mais estava se doando no trabalho. O resto... Sim. Uma pensando lá nas louças que tinha que lavar, né? Aí ficou difícil, né? Já pensou, você vai pro centro desse jeito aí, rapaz? Você entra lá e, putz, eu tenho que fazer não sei o que amanhã, tem que terminar meu imposto de renda. Puxa, já era. Aí tem aqui a mensagem que ele passa, né? Não vai dar tempo da gente ler, senão vai se estender muito. Aí ele passa a mensagem, né? Aí vem a 9ª questão, né? Comente sobre a conclusão dos médiums quanto à comunicação de Eulália orientada, transmitida pelo médico. Tá lá na frente, página. Presidente da sessão, seguido pelos demais companheiros, iniciou o estudo e debate da mensagem. Concordou-se em que era edificante na essência, mas não apresentava índices concludentes da identificação individual. Não procedia, possivelmente, do conhecido profissional que a subscrevera. Faltavam-lhe as características especiais, pois o médico usaria a nomenclatura adequada e se afastaria da craveira comum. Aí aquilo que você comentou, né? A pessoa quer ouvir as mesmas coisas que eu ouvi enquanto ele estava vivo, né? Sim. E como o cara era médico, então eles estavam esperando alguém num linguajar típico de médico.
E aí não foi o que ele passou a mensagem, né? Pois então, isso aí é fake. Daí eles fizeram um comentário aí, tendo como base aí esses médicos aí, um francês, sei lá, os médicos europeus aí, né? Então, não, porque o fulano já falava isso, o ciclano também já falava isso. O Richer, ele era um médico, inclusive ele foi até prêmio Nobel, se eu não me engano. Esse Pierre Janet não conheço, o Charcot também não. O Desrochers e o Aksakov também eram cientistas que trabalharam com essa questão mediúnica, questão de intercâmbio espiritual. O Aksakov, inclusive, tem obras, né? Tem livro dele publicado e tudo mais. O Desrochers também. Então, eles começaram a falar, né? Realmente, porque essas pessoas têm essas obras publicadas e mencionam também essa questão do intercâmbio espiritual que pode ser falseado, né? Então, aí veio a baila, né? Falar, ela deu uma mensagem que tem nada a ver com o médico que era vivo antes. Então, aí eles entraram no assunto, né? Dos autores aqui que também chegaram a comentar essas coisas, né? E aí ele fica desapontado, né? Ora essa, jamais desejei despertar semelhante polêmica, né? Pois é. E aí ele vai, aí depois ele fala da Eulália, né? Que ela fica desapontada, né? E aí ele diz, auxiliemo-la sem detença. Sim. Permanece sozinha, assediada como está e é suscetível a bater-se. Porque ela cai em descrédito, né? Sim. Como é que ela tá passando a mensagem de um cara falando não tem nada a ver, enfim. E o pessoal começou a falar, isso é da cabeça dela. Aí ela ficou, desse trabalho todo que ela teve, e aí ela é taxada de mentirosa, né? Então ela ficou realmente muito chateada. Ficou chateada, triste, etc. Aí o Calderaro vai lá e dá uma ajuda para ela, né? Aí a 10ª e última questão, né? Quais cuidados Eulália recebeu do seu orientador espiritual para reequilibrá-la após os comentários dos companheiros? Quer ler aí, não? A médium? Eu estava aqui. A destra do assistente espalmada, né? Isso. Sobre a cabeça de nossa respeitável irmã, expandia brilhantes raios que lhe desciam de um encéfalo ao tórax, qual fluxo renovador. A médium que antes parecia torturada, sopitando a custo a natural reação às opiniões que ouvia, voltou à serenidade, caiu-lhe a máscara do descontentamento, dissipou-lhe a tristeza destrutiva. Os centros perispíriticos tornaram-se à normalidade, a epífise irradiou branda luz, as nuvens de mágoa que se lhe esboçavam a mente esfumaram-se como que por encanto. Em suma, amparada pela atuação direta de meu orientador, Eulália sabia dos percalços do trabalho e mergulhava-se gradativamente no ameno clima de compreensão. Ou seja, ela ficou mais calma, né, com a ajuda dele lá. Sim. Ela caiu em si, né? Realmente, ela percebeu que o trabalho de médium não é fácil. Eu vou ter que enfrentar essas dificuldades, porque muitas pessoas realmente não vão acreditar. Sim, mas daí o Calderaro mais à frente aí dá uma força para ela. Não me lembro onde é que está aqui. Eulália, não desanimes. Aí na frente tem um parágrafo. Onde é que está isso? É logo na frente aí. Contato benéfico do assistente cortava-lhe de modo imperceptível para ela o interesse pela referência sem proveito, convocando-a ao mais íntimo intercâmbio conosco. Aí, nesse ponto, eles ajudavam, né? Eles estavam
cuidando da mente dela, né? Sim. Fazendo ela se conectar mais com eles. Com ternura paternal, viu aí, o Leonel? Calderaro conservando... Não achei, não. Não? Deve estar... Eu me lembro de ter lido isso, mas... ela não desanima. Apenas... Mais tarde eles despertarão com esforço de explicar-lhe o bem. Investigam com os olhos a superfície das coisas nos seus ouvidos, ainda não se escutaram a sublime apelo da redenção. Seguimos para frente. Estaremos contigo na tarefa diária. É necessário amar e perdoar sempre, esquecendo o dia obscuro, a fim de alcançar os milênios luminosos. Não desfaleças, o Eterno Pai te abençoará. Reparei que Eulália não registrava aquelas palavras com o tímpano de carne. Encheram-se-lhe os lóbulos frontais de intensa luz. É a parte frontal do cérebro, né? Aquela que é mais ligado às expectativas mais altas, né? Mais sublimes. As frases comovedoras do sedutor representavam-lhe no cérebro e no coração os pensamentos sublimes que lhe caíam do céu, saturados de calor reconfortante e bendito. Sim, respondi no fundo da alma, e devotada colaboradora, embora os lábios se lhe cerrassem no incompreendido silêncio. Trabalhava até o fim, consciente de que o serviço da verdade pertence ao Senhor e não aos homens. Olvidaria todos os golpes. Esqueceria todos os golpes, né? Receberia as objeções dos outros, transformando-as em auxílios. Converteria as opiniões demasiadoras em motivos de energia nova. Dar-se-ia pressa em reconhecer os próprios defeitos, sempre que fossem identificados pela franqueza de alguém, rendendo graças pela oportunidade de corrigi-los quanto possível. Caminharia para frente, ser-lhe-ia a mediunidade um campo de trabalho onde aperfeiçoaria os sentimentos que nutria, sem cogitar dos utensílios para servi-la, que lhe importavam com efeito as dificuldades psicográficas, se lhe pulsava um coração disposto a amar. É uma pergunta, né? Sim. Sim, ouviria a sugestão do bem. Antes de tudo, seria fiel a Deus e a si mesmo. Se os companheiros humanos não pudessem entender, não lhes restava o conforto de ser compreendida pelos amigos da vida espiritual? Ao torno das experiências, ao termo, deve ser o término, né, das experiências. Ao termo da experiência terrestre, haveria suficiente luz para todos. Cumpria-se-lhe crer, trabalhar, amar e esperar no Divino Senhor. Esse é o destino de quem se propõe a ser médium, é isso, ver, vamos dizer assim, esquecer as incompreensões, porque uma vez que você está fazendo o seu trabalho... Ela tinha muita sinceridade, né? Como dizia aquele dramaturgo lá, o Nelson Rodrigues, toda unanimidade é burra. Isso, exatamente. Então não queira ser unanimidade, todo mundo aceitar o que você está fazendo. Toda unanimidade é boa. Essa frase é muito pertinente, né, para muitas situações da vida, né? Tem uma que foi, mas se diz,
traduzida para o mundo atual. Não quero agradar todo mundo, você não é cafezinho, né? Então... Pois é. Essa é muito boa também, viu, cara? Não quero agradar todo mundo, você não é cafezinho. Então... Aí é muito legal a influência que ela recebe do mundo espiritual, né? E ela... Por quê? Porque ela tem boa vontade, que ela estava aberta, né? Sim. Por isso que ela conseguiu captar isso aí. E a sinceridade. Ela tem esse amparo todo justamente porque ela se mostrou de boa vontade para trabalhar. Então, boa vontade, né? é um instrumento, é tipo assim, eu lembro que não sei se eu acho que foi no livro anterior que a gente viu, né? Que pergunta, acho que o André Luiz pergunta, pô, mas a gente não pode trabalhar com pessoal melhorzinho, não? É só com esses? Ele fala, é o que nós temos para hoje. É o que tem para hoje. Você quer melhor, você vai buscar o pessoal que já evoluiu, né? E aí ele arremata numa frase legal, que é: o Lala, nesse instante, fixa-se mentalmente na região mais alta que lhe é possível. Recolhe-se, calma, ao santuário mais íntimo, de modo a compreender e desculpar como proveito. Com proveito. Tipo, estamos no caminho certo. Bom, é isso aí, então. Terminamos hoje.